Muito bem. Hoje, então, esse culto especial sobre a Reforma Protestante, no dia de ontem, nós comemoramos 503 anos, dia 31 de outubro de 1517. E a gente sempre recorda alguns pontos principais da Reforma. E o sermão de hoje foi motivado por um artigo do Dr. Hiker, professor ali do seminário equatorial, um artigo que ele fez para a ABBET no ano de 2009. Então o sermão é motivado por esse artigo. Vamos orar? Pai querido, nesse momento, Senhor, pedimos a tua direção, que o Senhor, por meio do teu Santo Espírito, Senhor, ilumine os nossos corações, Senhor Deus, as nossas mentes, para compreendermos os textos, Senhor Deus, os princípios e aplicarmos eles em nossas vidas, em nossa igreja, Senhor Deus. Pedimos isso no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Esse período onde se dá a Reforma Protestante, conhecido como Idade Média, o pluralismo religioso não acontecia. Na parte europeia, ali na Idade Média, na Europa, não existia uma pluralidade, não existiam diversas ou várias religiões. A Igreja Católica Apostólica Romana reinava rigidamente sobre todo o Ocidente. A certidão de nascimento de qualquer pessoa naquela época era o seu batismo, o seu pedobatismo. Então todo europeu que nascia, a Igreja Católica era a detentora da sua certidão de nascimento. Muito diferente do que eu tive que fazer com a Sofia, que tive que ir no cartório, um órgão público, e registrá-la. Mas com a Reforma Protestante, no ano de 1517, essa hegemonia religiosa foi quebrada. Não que fosse a intenção do padre Martinho Lutero, na verdade ele queria reformar de fato a igreja onde ele fazia parte. Ele queria trazer luz, ele queria trazer a Bíblia para dentro da sua igreja, mas houve essa questão. Passaram-se os anos depois desse primeiro contato inicial e um fator continuou igual era antes, uma estreita ligação entre Estado e religião. Não houve uma quebra. Assim, após esse movimento da Reforma, os estados, as nações ou eram católicas, ou eram luteranas, ou eram reformadas. A liberdade religiosa ainda não estava vigente. Ou seja, o teu governante tinha uma religião e você, por ser daquele país, daquela localidade, você era daquela religião. Liberdade religiosa ainda estava sendo gerada, não era uma coisa pensada. Porque essa união entre igreja e Estado era algo completamente normal. Isso gerava hostilidade nesse tipo de pensamento sobre liberdade religiosa. Na Inglaterra, houve uma séria perseguição dentro do anglicanismo. E um grupo de ingleses puritanos que queriam viver aquilo que a Bíblia propõe. Eles fogem da Inglaterra e vão para a Holanda no ano de 1607. Essa cidade era uma das cidades diferentes da Europa naquele tempo. Era uma cidade que permitia um certo grau de liberdade religiosa, aquele estado, aquela região. E o maior desejo de todos esses imigrantes ingleses que foram ali para a Holanda era ter essa liberdade religiosa do seu cristianismo, dos seus princípios bíblicos, de como eles liam, entendiam e praticavam a palavra de Deus. Nasce então, ali em Amsterdã,
a primeira igreja batista do mundo. Essa igreja, ela é formada de acordo com alguns princípios básicos. Membresia voluntária, não era obrigado, não era a religião do chefe, do rei, do patriarca. Se eu quero, eu vou, baseada numa pública profissão de fé. Ninguém te obriga a nada. E batismo de pessoas regeneradas, o batismo acontecendo após a conversão. Parece coisas tão simples para nós hoje, mas muitos irmãos nossos morreram, deram a sua vida, entregaram a sua vida por esses princípios. Mas a contribuição mais importante que esse grupo que começa a se formar faz é esse desenvolvimento da eclesiologia, ou seja, qual é a teologia da igreja, como nós devemos aplicar a Bíblia na igreja. Então, faz essa reforma eclesiológica de como fazer as coisas dentro da igreja. A igreja visível, a igreja local, mudando de fato aquilo que começou lá atrás, em 1517, e vindo nesse desenvolvimento, por meio da leitura, da interpretação, da hermenêutica, da exegese correta do Novo Testamento. Eles entendem, os fundadores do movimento batista, que a membresia deve ocorrer sem nenhum tipo de coerção, sem nenhum tipo de pressão, algo totalmente diferente naquela época, algo voluntário, mas tinham que ser por pessoas regeneradas, por pessoas que já haviam entregue a sua vida a Jesus Cristo, pessoas que, por já terem entregue a sua vida a Jesus Cristo, elas passam pelo batismo, e isso mostra a identificação delas com o Senhor Jesus Cristo e com a igreja local, essa dupla identificação. E esse pessoal tinha claramente na mente que eles eram continuadores da reforma que tinha começado lá em 1517. Eles estavam continuando, eles não estavam criando uma igreja nova do nada. Eles viam na mesma esteira dos pensamentos e outras coisas, mas entenderam que algumas partes ainda precisavam voltar à parte bíblica. Gostaria de mostrar hoje então 6 contribuições que os nossos antepassados como igreja fizeram. E a primeira delas é o cânon. 2 Pedro capítulo 1, versículos 20 e 21. Por favor, abra aí ou acompanhe comigo também. Eu projetei todos os versículos de hoje. 2 Pedro capítulo 1, versículos 20 e 21. Nós vimos hoje na escola bíblica dominical versículos importantes sobre o cânon das Escrituras. Diz assim: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Nós batistas compartilhamos desses 5 solas que tantas pessoas falam, do sola Escritura. Todos os demais irmãos protestantes falam a mesma coisa. Esse princípio é o grande diferencial do movimento da reforma, porque, queridos, o cânon bíblico é a maior e única autoridade final para questões religiosas. Não são as questões culturais, não são as questões de interpretação teológica e hermenêutica, é o que a palavra de Deus diz. Essa crença na suprema autoridade e a absoluta suficiência
das Sagradas Escrituras. É o grande diferencial batista por todos os anos. Suprema autoridade e absoluta suficiência. A prática vem do dia a dia da igreja, dessa tentativa de aplicar todos os princípios em todas as áreas. Uma grande dificuldade, não só nas questões de fé, que muitas vezes a gente fala, mas principalmente nas questões de prática. Porque é muito fácil, queridos, falar que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, mas não, quando a nossa fé é uma coisa e a nossa prática muitas vezes é diferente. Não, os dois têm que andar juntos. Durante os debates entre os batistas e os seus opositores, sempre foi uma questão principal: qual é o uso do Antigo Testamento? Como que práticas como óleo no batismo, como sacerdócio clerical, como circuncisão como fundamento para o do batismo podem continuar? Essas coisas são circunscritas ao Antigo Testamento. Elas têm validade? Devemos continuar essas coisas? Esse foi o grande diferencial dos nossos antepassados. O contra-argumento é sempre o mesmo. No Antigo Testamento, todos os judeus por nascimento, ou seja, Israel, eles eram membros de uma igreja-estado. O Israel como nação, meramente por terem nascido judeus. Porém, na nova aliança, nós vamos celebrar hoje aqui, na igreja, a constituição da membresia não é por nascimento, é por novo nascimento. É voluntária, é consciente. Enquanto que na igreja, na nação de Israel, a membresia era determinada por esse privilégio étnico, por certos ritos, como circuncisão ao 8º dia do sexo masculino. Já no Israel de Cristo, já na igreja, a membresia é daqueles que colocam a sua fé no Messias, que se dispõem a serem batizados como sinal de submissão ao Senhor da igreja. Olha como faz diferença, como nós olhamos para a Bíblia. Então, a primeira contribuição da reforma sobre o cânon. A segunda, como já falei desde o início aqui no nosso grupo, liberdade religiosa. 1 Pedro capítulo 2, versículo 16. Abram lá, por favor. Pedro capítulo 2, versículo 16, diz assim: vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Há essa possibilidade de escolher, e nós temos que lutar cada vez mais para continuar existindo essa liberdade, essa possibilidade de escolha. Liberdade e tolerância são assuntos extremamente preocupantes nos nossos dias, não é verdade? Tanto no nosso país como fora. O que aconteceu na França, o que aconteceu na Turquia e outros tantos lugares pelo mundo envolvem liberdade religiosa e tolerância religiosa. Mas séculos atrás isso era completamente diferente do que nós encontramos hoje. Esse conceito de liberdade, ele é antecedido pelo conceito de liberdade de pensamento, ter um pensamento livre. Ele é antecedido pelo conceito de liberdade religiosa. Então, na história da humanidade, o primeiro raio de liberdade foi a liberdade religiosa. Depois, anos depois, só na Revolução Francesa foi essa questão de liberdade
de pensamento. Os nossos antepassados foram os que advogaram em relação à liberdade religiosa, não só para eles, não só para o meu grupinho, não só para a minha panelinha, mas para todos, qualquer pessoa, todos indistintamente. Não é liberdade só para mim e os diferentes que não têm liberdade, não. Lutar por liberdade de fato para todo mundo. Thomas Hughes, escrevendo ao rei Tiago I, ele fala o seguinte: se o povo for obediente e verdadeiramente sujeito ao rei, obedecendo todas as leis humanas, o rei não pode requerer mais do que isso, porque a religião dos homens em relação a Deus é entre Deus e os homens. O rei não responderá por isso, nem pode o rei ser juiz entre Deus e os homens. Como que o rei vai determinar o que eu penso, o que eu sinto, o que eu tenho fé? Isso é uma questão individual. Então, mais uma vez, esse é o bojo para a separação total entre Estado e Igreja. Uma novidade na época. Talvez seja por essa razão, pelo que Hughes falou, que ele foi preso e morto. Morreu na prisão. Um irmão nosso, como nós oramos hoje aqui. A democracia, como política governamental da igreja, ela está relacionada à liberdade religiosa. John Clarke, um médico e pastor batista, ele foi responsável pela primeira constituição que garantia o direito à liberdade religiosa. Depois, vivendo nessa esteira da questão democrática, em janeiro de 1786, o estado norte-americano da Virgínia se tornou o primeiro estado do mundo a ter uma total separação entre igreja e estado, por causa da influência dos nossos antepassados. Desde o começo, nós somos opositores entre qualquer tipo de coerção religiosa, qualquer tipo de imposição de uma religião sobre outra. Não, queridos, não é simplesmente uma tolerância religiosa. Não, é liberdade religiosa. Não é simplesmente tolerar. Não representa o relacionamento que o ser humano deve ter com Deus e o Estado. São coisas distintas. Eu e você, dotados da imagem e semelhança de Deus, entendemos que o ser humano é livre para se relacionar com Deus, e ele tem competência para fazer isso. Terceiro ponto é o sacerdócio universal. Abra lá em 1 Pedro 2:9. 1 Pedro 2:9, talvez você conheça de cor esse versículo. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Talvez essa daqui seja um dos pontos onde nossos antepassados tiveram que lutar mais. A gente pensa muito na parte da liberdade religiosa, mas essa aqui talvez seja o ponto que nós tivemos que lutar mais, porque isso envolve estrutura de igreja até os dias de hoje. Isso envolve uma forte oposição em episcopado, no sacerdotalismo, no sacramentalismo, que era o que estava vivendo, que são distorções do que é o verdadeiro evangelho. E esses três conceitos, eles estão completamente entrelaçados. Eu vou explicar para vocês.
De forma simples e resumida, o episcopado é aquela ideia, aquela noção que há classes separadas. Tem o clero e existem aqueles que são o laicado. Então, existem hierarquia dentro do clero. Existe hierarquia dentro da igreja. Vocês têm que passar por um estágio para avançar para o próximo, e assim você vai subindo. Essa é a ideia de episcopado. O Novo Testamento apresenta apenas 3 figuras, 3 tipos dentro da igreja: o pastor, o presbítero, ou pode ser chamado de ancião, nós chamamos de conselheiro espiritual, e a figura do diácono. Com o passar do tempo, o crescimento da igreja saiu dessa estrutura oferecida pelo Novo Testamento e começaram a hierarquizar, a colocar hierarquia dentro da igreja. Como em algumas igrejas haviam diversos pastores, foi escolhido um ali para ser bispo dos pastores. Posteriormente, cria-se o cargo de arcebispo ou patriarca, algo como superintendente dos bispos de uma região. E devagarinho, paulatinamente, surge nas igrejas, tanto do Oriente quanto do Ocidente, as figuras do Papa e a figura do patriarca. Essa foto de 2017, um encontro entre o Papa da Igreja Católica Apostólica Romana, que naquela época era a Igreja do Ocidente, e o patriarca da Igreja Ortodoxa Russa, que antigamente era a Igreja Católica do Oriente. Aí eles estão fazendo as pazes, estão conversando depois de quase 1000 anos de separação. Mas foi criando essa hierarquia e subindo até ter um que controla tudo. Episcopado. Segundo conceito é o sacramentalismo. É que o sacramentalismo estipula cerimônias, atos ou ritos, onde eles podem ser meios de graça. Esses atos eles se tornam meios de graça. Assim, por exemplo, o batismo. O batismo deixa de ser um ato de obediência, de reconhecer, de se identificar, e se torna como um meio de receber salvação, um meio de graça. A Bíblia não fala sobre isso. Enquanto no Novo Testamento a graça de Deus ela é buscada da maneira subjetiva por meio de arrependimento, por meio da oração, por meio da fé, por meio da confissão, por meio da leitura bíblica, por meio do serviço, por meio do uso dos dons e talentos que Deus te deu. O sacramentalismo vem e coloca essas coisas em objetos. Isso é receber graça. O efeito do sacramentalismo é o último, que chama sacerdotalismo. Ou seja, só algumas pessoas podem fazer os sacramentos. Se o episcopado já tinha separado um pouco as pessoas, agora no sacramentalismo isso é meio de graça. Aqui no sacerdotalismo você faz, eu assisto, e nós somos completamente diferentes. Não, queridos, não pode ser isso. O sacerdócio universal que a Bíblia prega, que a Bíblia fala, é a afirmação onde nós reivindicamos, nossos antepassados reivindicaram a responsabilidade, o direito inalienável de cada indivíduo interagir com Deus, sem mediação, sem pessoas no meio. Vocês são geração eleita, não é o
a outra pessoa que vai fazer por você. Não, vocês, nação santa, povo, vocês têm que anunciar, todos nós temos que anunciar. Não é um grupo faz, o outro assiste. Sacerdócio universal. Você, cada um de nós, somos responsáveis pelos nossos atos diante do nosso Criador, e somos responsáveis pelo nosso relacionamento com Ele. Não é um terceiro que é responsável pelo meu relacionamento com Deus, não é o meu pai, não é a minha mãe que é responsável pelo meu relacionamento com Deus, eu sou responsável. Cada indivíduo, ele tem essa responsabilidade coletiva, amorosa. A fé que uma vez foi entregue a todos os santos. Judas, versículo 3 fala isso. Não fala que foi entregue à liderança, não fala que foi entregue aos pastores, foi entregue a todos os santos. Todos nós temos total capacidade diante do nosso Deus de interpretar a palavra de Deus, não precisamos de um intermediário. Mas a quarta contribuição tem a ver com o nosso nome, é o credo batismo. O que é isso, pastor? Abra lá em Atos capítulo 2, versículo 41. Atos 2, versículo 41, diz assim: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Nós consideramos o batismo como uma ordenança estrita, reservada para aqueles que já foram regenerados, para aqueles que já entregaram a sua vida a Jesus Cristo. Entendemos que o melhor simbolismo é o mergulho, que é a palavra original, é a imersão, como esse ato simbólico, esse ato memorial. O batismo, ele representa o que Jesus Cristo fez em nosso favor, para a nossa identificação na sua morte e na sua ressurreição. Então, credo batismo é batismo por pessoas que creem. Mas se eu não entendo que todos nós somos capazes de interpretar a Bíblia, se nós não cremos no sacerdócio universal, ele tem conexão com o credo batismo, essa experiência pessoal. Só que isso aqui, queridos, que os nossos antepassados lutaram, eles estavam rompendo com uma tradição de pedobatismo, de batismo de crianças, de mais de 1.500 anos. Nós podemos olhar por diversas formas. Esse versículo de Atos nos dá segurança para dizer que desde o começo da igreja, o original, esse era o modelo: batizar pessoas convertidas após a conversão. Só pessoas capazes de fazer a profissão de fé. Me diz, uma criança de 1 ano, uma criança de meses, muitas vezes, tem essa consciência? Ela é capaz de ter uma profissão de fé? Podem fazer um nó teológico, hermenêutico, teológico, o que for, mas a palavra de Deus não fala sobre isso. O batismo é a marca do ingresso na membresia da igreja, com essa dupla identificação com o Senhor da igreja e uma igreja local. E esse momento, essa constituição da membresia voluntária, é pessoal, individual.
Uma das coisas, um dos momentos mais gostosos que eu e os conselheiros a gente passa aqui, os conselheiros espirituais, é o momento quando a gente faz as entrevistas para o batismo e para os novos membros. E a gente sempre pergunta, principalmente para o pessoal de menos idade: você está aqui porque você quer ou porque teu pai mandou? Porque eu quero. É essa a resposta. Tem que ser pessoal, individual, voluntário. Queridos, ninguém nasce na igreja. A piadinha grande é que Deus não tem neto, só tem filho. Essas igrejas que praticam o batismo infantil, o pedobatismo, demoram a praticar muitas vezes a autoridade bíblica sobre a disciplina na vida das crianças. E não aplicando isso, vão questionar a autoridade dos pais da igreja lá para frente. Se torna um grande problema. Mas o quinto distintivo é missões. Não é à toa que a gente passa o ano todo em missão. Como o Maurício falou dos nossos meses, vocês já viram que a gente passa o ano todo em missão. Esse é um grande diferencial nosso. Abra lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Talvez você saiba de cor esse versículo. Atos 1, versículo 8. Diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Um grande pastor chamado Johann Gerhard Onken, ele criou isso: cada batista, um missionário. Esse é o nosso espírito como igreja. Nós temos nos caracterizado como um povo missionário. Talvez esse seja o maior distintivo nosso no nosso dia. O zelo histórico por missões talvez seja uma das maiores contribuições para todas as igrejas do mundo. Desde o primórdio, de enviar pessoas, de sair a evangelizar. Os nossos missionários são sempre elencados entre os maiores do mundo. Talvez daqui eu fiz um recorte de alguns, falta espaço para dizer sobre alguns dos maiores missionários batistas: John Bunyan, Charles Haddon Spurgeon. Missões mundiais, essa expressão tão conhecida ao redor do mundo, está relacionada ao jovem William Carey. Ele se voluntariou no ano de 1793 para ser o primeiro missionário na Índia. Essa é a data de início de missões mundiais. Ele é chamado de pai das missões modernas. Plantou 26 igrejas, traduziu a Bíblia para 6 línguas e traduziu o Novo Testamento para 23 línguas, gente, em 1793 e os anos depois. William Carey. 30 anos, Carey e toda a sua equipe, seus colaboradores, ele tornou a palavra de Deus acessível para 1/3 do mundo. Imagina isso, gente. Você começar um movimento para tornar a Bíblia acessível para 1/3 do mundo da sua época. Onken, que eu falei, ele é considerado o pai dos batistas europeus. Na Europa Central, Onken plantou 280 igrejas e ainda 1.222 pontos de pregações. E na Escandinávia e nos países eslavos, ele plantou mais de 170 igrejas. Esse é o nosso ardor. Missões é plantar igreja, está no nosso DNA.
no Brasil. Santa Bárbara do Oeste foi a primeira igreja em solo brasileiro, 10 de setembro de 1871, uma igreja trazida por imigrantes americanos. E nós temos a data de 15 de outubro de 1882, a primeira igreja batista para brasileiros, porque aquela era para os imigrantes americanos. Queridos, não é coincidência que talvez o maior evangelista de todos os tempos é um batista. Billy Graham faleceu em 2018, perto de completar os seus 100 anos. Diz que ele pregou ao vivo, pessoalmente, para cerca de 110 milhões de pessoas em mais de 80 países do mundo, ao vivo. Através das outras mídias, através da rádio e da televisão, esse número aí pode ter chego a 2,2 bilhões de pessoas que ouviram Billy Graham na TV. Essa foto aqui é da cruzada em Seul, na Coreia do Sul, no ano de 1973. Só nessa foto, só nesse dia, estavam presentes 1,1 milhão de pessoas. Billy Graham, nosso antepassado, pregando. No ano seguinte, ele veio ao Maracanã. Olha o Maracanã antigo aí, gente. Ele veio ao Brasil. Durante os seus 5 dias ali no Rio de Janeiro, ele atrai um público de quase 500 mil de pessoas. Só nessa noite final, nesse dia final, estimam-se que estavam ali 225 mil pessoas. Um dos maiores públicos do Maracanã. Mas um fato marcante das suas cruzadas, é algo que me chama muita atenção, era a total integração do grupo das cruzadas de Billy com as igrejas locais, porque ele tinha essa preocupação com o pós-evento. Esse pessoal foi lá e depois, o que fazer? Discipular esses bebês espirituais. Mais uma marca distintiva nossa. Por fim, independência e cooperação. Atos capítulo 6, dos versículos 3 a 6, quando deu aquele problema entre a parte de distribuição de alimentos das viúvas gregas e das viúvas dos judeus, é algo que vem sempre falando ao nosso coração, porque é o nosso jeito de viver. Então, diz assim: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito e de sabedoria. E essa proposta agradou a todos. Então eles foram e escolheram. A igreja tinha total independência de ver uma necessidade, os critérios serem bíblicos e escolheram. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 3, diz assim: então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem, e os mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. Paulo está falando de várias igrejas que estavam levantando uma oferta para um problema que havia tido na igreja lá de Jerusalém. Cooperação de várias igrejas para ajudarem uma outra igreja, a igreja de Jerusalém. Esse caráter independente de cada igreja, de cada congregação, é um distintivo nosso. Porém, outro forte distintivo é a cooperação denominacional. Nós não estamos sozinhos. Fomos nós que tivemos a ideia de criar associações e convenções de igrejas. As igrejas locais se reuniam
representantes eram enviados, assuntos tratados, conversados, demandados. Porém, nossos modelos atuais parece que eles se tornaram menos compromissados com a denominação e muito preocupados com a igreja local. Se nós formos expandir isso em termos do mundo inteiro, nós temos a Aliança Batista Mundial. É fato que quando eu vejo que alguém desconhece isso, desconhece muito da nossa história. Representa a maior família protestante do planeta. 216 convenções batistas de países, com uma comunidade hoje estimada em 120 milhões de pessoas. Sabia disso? E o mais legal, o 22º Congresso Mundial Batista, que era para ter acontecido esse ano se não fosse a pandemia, foi transferido para o ano que vem, na cidade do Rio de Janeiro, das datas de 7 a 10 de julho de 2021. Todos os batistas do mundo vão estar juntos no Rio de Janeiro, gente. Não vão vir todos os 120 milhões, mas os representantes vão estar vendo como avançar, onde investir, onde o Evangelho tem que ir, assim como foi feito com William Carey lá atrás. Distintivos: o cânon, liberdade religiosa, sacerdócio universal, credo, batismo, missões, independência e cooperação. Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2 diz o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, na qual, acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Justificados pela fé, assim como Martinho Lutero, 503 anos atrás, nós continuamos crendo nas mesmas coisas. Que nós possamos honrar toda essa história nossa, dos nossos antepassados, e avançar como igreja. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque sabemos que a condução da história é algo que o Senhor faz de maneira maestral. O Senhor nos ajuda a entender a nossa parte como instrumentos na mão do Senhor para avançarmos, Senhor, como igreja aqui na nossa cidade, no nosso estado, na nossa região sul de Minas, no nosso estado, no nosso país e pelo mundo. Quem sabe o Senhor levante pessoas de dentro da nossa igreja para fazer um impacto tremendo na nossa cidade, na nossa região, no nosso estado, no mundo inteiro. Mas, Senhor, cremos que o Senhor conduz tudo isso e confiamos plenamente no Teu poder. Senhor, continue a falar nos nossos corações por meio da ceia do Senhor nesse momento, que nós pedimos, precioso nome de Jesus.